No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês como é que a gente pode estar interligando sistemas diferentes ao mesmo broker MQTT e assim compartilhando dispositivos entre plataformas para poder a gente poder estar usando aí os processos de automação dentro dos nossos projetos. É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Vamos lá, vamos para o vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui hoje. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje eu vou ensinar, vou mostrar, vou tentar explicar como interligar sistemas usando o MQTT. Se tratando aí de Node-RED, de Zigbee 2 MQTT, Tasmota, Home Assistant, eu vou tentar mostrar para vocês como a gente pode interligar para que vocês consigam entender como funciona essa tramitação de dados dentro de um sistema, tá? Vou ilustrar isso para que vocês consigam entender melhor. Tá? Antes de mais nada, se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever no canal. Se quiser colaborar, pode virar um membro, pode clicar no botãozinho valeu. Se você precisar de algum tipo de consultoria, skills de desenvolvimento para Alexa, pode entrar em contato com a gente através do telefone aqui no cantinho do vídeo ou então na descrição do vídeo. Continuando. Aqui eu tenho uma planilha simples, tá? Uma planilha não, uma tela em branco, onde eu vou ilustrar para vocês como funcionaria a arquitetura de um servidor de automação que eu costumo montar para fazer serviços comerciais, tá? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, mas vou repetir aqui. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o servidor, um computador, um Orange, um PC velho, um notebook, um mini PC, o que você tiver. Esse quadrado vai representar o sistema operacional que a gente usa. Eu uso Debian, tá? E dentro do Debian eu coloco os meus sistemas para poder interagir, para poder fazer aí as conexões com o dispositivo. Geralmente, quando alguém monta um sistema de automação, a gente tem algumas vertentes hoje em dia usadas, que é, por exemplo, o cara baixa o sistema operacional do próprio Home Assistant, instala no mini PC e instala tudo dentro do Home Assistant. Bom, eu não sou aqui um defensor ferrenho do HA para poder fazer automações confiáveis. Não é isso que você vai ver no canal. Inclusive, eu gostaria de fazer um adendo aqui, fazer aqui uma observação. Bom, muita gente entra em contato comigo para poder sanar problemas de Home Assistant, tá? Muita gente mesmo. No início eu fazia automações com o Home Assistant, mas com o passar do tempo eu não consegui mais confiar a ponto de fazer um vídeo que tivesse aí uma perspectiva durável dentro do próprio YouTube. Às vezes eu fazia um vídeo e na semana seguinte ele ficava ultrapassado. Isso por conta das muitas atualizações que o HA passa, assim como os serviços que acabam quebrando dentro desses processos de atualização. Não em si pode-se dizer que o problema seja diretamente ligado ao Home Assistant, mas sim no processo, às vezes, corrido, na pressa do usuário atualizar sem ler a documentação, sem saber o que tem que ser visto previamente, as mudanças de código, ou até mesmo a infinidade de bug que tem dentro do sistema operacional. Eu sempre digo para poder aguardar um pouquinho para estabilizar a versão, para você poder fazer aquela mudança necessária. Mesmo assim, é meio impossível você ficar com um Home Assistant estático, porque ele te obriga a fazer as atualizações para continuar usando os processos em nuvem ou até mesmo os dispositivos mais novos, tá? Eu uso uma outra vertente, eu vou tentar explicar para vocês aqui, mas vou englobar também essa ligação do próprio Home Assistant. Outro adendo que eu gostaria de fazer também é sobre um comentário que eu vi do último vídeo meu, sobre inteligência artificial, onde a pessoa tenta explanar que a inteligência artificial é o futuro e de forma nenhuma eu vou contradizer isso. O que eu quis dizer no vídeo, é que, obviamente, para você começar a avançar num projeto usando inteligência artificial, você tem que usar a inteligência natural do processo de automação. Infelizmente, se tratando do mercado brasileiro, principalmente, e olha que eu tenho pessoas que eu presto serviço fora do Brasil, e é uma característica brasileira, de querer avançar no projeto sem entender muito bem, ligar coisas, fazer coisas, ficar enfeitando a prateleira para poder botar um negócio bonito, apresentável, mas na verdade nada funciona corretamente por debaixo dos panos. Eu quero dizer que a automação são um conjunto de processos em que você não vai interagir diretamente com isso. Se você está, e eu vou repetir isso, interagindo diretamente com o processo de automação, você só mudou o botão de lugar. A evolução que eu digo para usar a inteligência natural é você buscar fazer o processo de automação, seja no Home Assistant, no Node-RED, de forma a contribuir para que o processo se torne realmente autônomo.
para aí sim você usar características da inteligência artificial para poder melhorar esse projeto autônomo. Hoje em dia, e vocês podem se perguntar naturalmente aí na frente do espelho, o que você está fazendo com a inteligência artificial? O que de útil você está fazendo com a inteligência artificial? Você sabe realmente usar a inteligência artificial a seu favor? Ou você está aí baixando o valor do Bitcoin? Então, são coisas que você tem que analisar direitinho e tentar interpretar o que eu falo no vídeo. Às vezes é muito difícil, eu estou tentando aqui ilustrar para vocês, mas o recado é: aprenda primeiro a caminhar para depois aprender a correr. Se você não sabe caminhar, não sabe programar, não sabe montar nada, não sabe, para que você quer montar um processo de inteligência artificial? Para aprender? Então, aprender o avançado antes do básico não faz muito sentido. Quero deixar esse recado para vocês. Vamos continuar aqui. Bom, temos aqui o servidor, nele instalado o Debian, tá? Eu sempre uso a última versão de Debian, tá? E aqui o que a gente faz? O que eu costumo fazer para montar um servidor normal? Dentro do servidor, a gente tem 3 sistemas básicos que eu costumo usar. Isso é quando o servidor é com Home Assistant e sem Home Assistant. Basicamente, num servidor sem Home Assistant, eu tenho instalado o Node-RED e o Zigbee 2 MQTT. Ambos aplicações distintas dentro do Debian. Eles não são instalados de forma unificada, nem são instalados virtualizados via Docker. São instalações de aplicações do próprio Debian, tá? Instaladas diretamente no Linux, perfeito? Bom, como sabemos, o Zigbee 2 MQTT é um tradutor de um dispositivo Zigbee, de um sinal Zigbee, para poder transformar esse sinal, né, em utilizável, digamos assim. Então a gente liga esse dispositivo ao Zigbee 2 MQTT e, consequentemente, o nosso Zigbee 2 MQTT traduz esses sinais para mensagens MQTT. Como ele faz isso? Bom, simples. Ele se conecta a um broker, que na nossa configuração pode ser instalado dentro do Node-RED e pode ser instalado fora do Node-RED como uma aplicação também do Debian, perfeito? Eu utilizo dentro do Node-RED pela facilidade de baixar um simples nó e botar ele para funcionar. Então, o meu Zigbee 2 MQTT se conecta ao meu broker aqui, ó, perfeito? E automaticamente traduz os sinais Zigbee para sinais que eu vou conseguir usar dentro do meu Node-RED. Joia? Então nós temos aqui o dispositivo Zigbee ligado ao Zigbee 2 MQTT através de um dongozinho on-off, é o que eu costumo usar, mas existem outros hoje em dia, inclusive, que podem fazer conexão via PoE, né, via cabo de rede, tem vários tipos de utilização, tá? Mas hoje em dia eu uso o dongozinho da on-off ligado ao computador diretamente, que traduz essas informações Zigbee para strings normais dentro do Node-RED e a gente usar consequentemente, joia? Aí você fala para mim: Diego, na equação, se eu colocar o HA, como é que eu vou fazer os dispositivos Zigbee aparecerem dentro do meu HA? Como é que eu ligo isso? Simples. A gente aqui vai adicionar uma outra aplicação, tá? Vamos pegar essa aplicação aqui e vamos chamá-la de Home Assistant, ok? É o Home Assistant em si, tá? Esse sim instalado em Docker, porque geralmente eu instalo ele supervisionado e geralmente essa instalação é em Docker. De todo o sistema que eu desenvolvo, a única virtualização que eu vou usar esse sistema em Docker é a do Home Assistant. Se eu usar um sistema sem Home Assistant, eu não uso sistema de Docker, tá bom? Lembrando, de forma nenhuma você precisa do HA para poder fazer acionamentos ou automações, tá? Quem faz automação, quem faz front-end, quem faz apresentação e tem ligação é o Node-RED. O HA é simplesmente para poder deixar a prateleirazinha mais bonita, porque realmente o HA tem um processo facilitatório para poder você montar um front-end, tá? Vou exemplificar aqui para vocês. Aqui eu tenho um front-end 100% Node-RED, que roda em 1 GB de memória, tá? Diferente aí de você montar um HA que vai precisar de 4, 5, 8 GB de memória para você rodar um front-end, aqui você tem um front-end que roda aqui com 1 GB de memória, acessível de qualquer lugar do mundo, através de um link, não precisa de aplicativo, não precisa de nada disso. Você acessa um simples link que é aberto no seu navegador e você pode controlar a sua casa. Variável interessante é que é diferente do HA, que você monta os elementos do zero. Inclusive esse canal fornece todos os elementos para vocês, tá? De dashboard 1.0 e 2.0. Você monta simplesmente do jeito que você quiser. E você
que está aí olhando, tem uma indústria, tem um comércio e quer fazer a interligação de várias coisas aí, você pode usar o Node-RED tranquilamente. A Neway desenvolve esse tipo de projeto para você, pode entrar em contato aí. No HA o processo é diferente. Voltando aqui para os nossos desenhos, tá? No HA o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o Node-RED, o HA, enxergar os dispositivos que estão dentro do Zigbee. E diferente da instalação do Zigbee 2 MQTT que é feita dentro do HA, ele está do lado de fora, mas a interligação é a mesma. O que a gente vai fazer? A gente vai conectar o nosso HA ao broker MQTT que está dentro do Node-RED. Consequentemente, ele vai enxergar todos os tópicos do Zigbee 2 MQTT que já estão lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui dentro do HA, vou instalar aqui a conexão MQTT, não vou instalar broker, tá? O broker já está dentro do Node-RED. E eu vou fazer o quê? Vou ligar ele ao meu broker dentro do Node-RED. Várias coisas aqui tornam esse projeto muito mais estável e às vezes eu tenho dificuldade para poder explicar isso para os meus clientes, tá? Por que isso daqui é mais estável? Para poder mostrar para vocês, eu vou desenhar aqui num outro cantinho um servidor que seria um servidor HA, tá? Esse aqui é um servidor HA. Diferente do Debian, ele já tem um sistema operacional RasOS aí, que você vai instalar ele direto no seu PC. Só que você vai instalar tudo dentro do HA. Você vai instalar aqui o Node-RED, você vai instalar aqui o Zigbee 2 MQTT, você vai instalar aqui o broker. Nesse sentido, se numa daquelas panes comuns do HA, o seu HA parar, ou você não conseguir acessar, ou ele der um problema de atualização, você perde todos os serviços, tá? Nesse tipo de modo de configuração que eu uso aqui, de ser uma implementação comercial, você consegue adicionar o HA como uma aplicação e não tornar ele o sistema que rege aí as automações. Visto que, nesse processo aqui, se o HA cair, a única coisa que você vai perder vai ser o modo de acionamento, né? Parte visual de acionamento, em que o HA é bom, mas as suas automações ainda vão funcionar dentro dos processos de Node-RED e Zigbee 2 MQTT, que são totalmente independentes. Essa é a grande diferença. A única coisa que mantém esses processos unidos é o broker, que não necessariamente depende mais do HA. O HA já não tem nenhuma força dentro desses projetos. Ele só faz o que ele faz de melhor, que é montar aqueles botões bonitinhos. E não melhor, tá? Sinceramente, eu acho o Node-RED muito melhor para poder montar esse tipo de coisa, mas isso demanda conhecimento e eu entendo que às vezes a pessoa não tem tempo, tem preguiça, não quer aprender, não quer desenvolver, não quer buscar, não quer estudar, só quer pegar um card, jogar lá e falar, pô, que coisa linda. Mas não é bem o que você pode fazer de forma confiável, ok? Feito isso, liguei o meu HA ao meu Node-RED. Diego, na prática, como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui para dentro de um Home Assistant, tá? Esse Home Assistant aqui é de um cliente meu, tá? Do seu Hélio, eu quero agradecer imensamente por ter deixado eu acessar aqui, porque eu não uso o HA, tá? Mas eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode ligar ele ao HA. Aqui ele tem o broker dele, o sistema dele é independente, tá certo? Ele tem um Node-RED rodando aqui, ó, inclusive, ó, um front-end de controle de caldeiras, de secagem de café. Aí ele funciona isso dentro do Node-RED, ele não tem dependência nenhuma do HA, tá? Mas ele tem um HA para poder interligar alguns dispositivos que a integração foi mais facilitatória através do HA. Então o HA joga os dispositivos todos dentro do Node-RED e o Node-RED faz o front-end. Eu criei elementos específicos para ele, porque ele queria elementos específicos de controle de caldeira, coisa que avisasse horários, datas e tudo mais, e era impossível de eu montar isso aqui de forma lógica e eficiente dentro do HA, sem ficar aí fazendo mundos e fundos e adequado a cards que já estão congelados há anos. Então o que eu acabei fazendo? Eu criei do zero para ele, do jeito que ele quis, da forma que ele quis, com as atualizações que ele quis, da forma que ele pediu. Não tem limitação aqui. Limitação aqui é imaginação e trabalho, é claro. Vamos agora ligar ele a esse broker que está dentro do Node-RED dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em dispositivos, vou vir em integração, vou escrever aqui MQTT. Vou clicar em MQTT no primeiro tópico aqui, ó, ele vai abrir uma janelinha me perguntando, Diego, qual é o endereço do broker? Simples, o broker está dentro do mesmo servidor. Ele está dentro do Node-RED e está acessível no localhost. Então o que eu preciso fazer? Localhost. E vou vir aqui e vou adicionar.
Feito isso, o que vai acontecer? Todos os dispositivos que ele tem no Zigbee vão vir direto para dentro do MQTT. Vai funcionar normalmente. Ele vai conseguir enxergar todos os dispositivos que ele está usando no MQTT sem ter dor de cabeça nenhuma. Tá? O MQTT vai expor as entidades que forem conectadas. Mas a gente precisa também fazer uma observação importante. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês da seguinte forma. Quando você configura o seu Zigbee 2 MQTT, e eu vou mostrar aqui para vocês o Zigbee 2 MQTT, você precisa dizer para ele assim, Zigbee 2 MQTT, eu estou usando você interligado ao Home Assistant também. Então, você precisa expor as entidades para ele. Interessante entender o seguinte, o Zigbee 2 MQTT, assim como o MQTT, assim como o Node-RED, assim como várias outras aplicações, antecedem o HA. Antecedem o Home Assistant. Não são aplicações que nasceram para o HA igual todo mundo pensa. Muito pelo contrário, são usadas de forma muito mais efetiva fora dele. Muito mais estável, muito mais coerente, muito mais confiável do que você consegue imaginar dentro do HA. Perfeito? Inclusive, sofrendo processos de atualizações dos próprios desenvolvedores, seja aí a IBM ou os desenvolvedores do Node-RED, assim como o desenvolvedor original do Zigbee 2 MQTT faz as atualizações para ele. Os processos são como eu já expliquei para vocês. Aqui em Settings, né, a gente vai vir aqui em Home Assistant Integration aqui e vai integrar esse dispositivo ao nosso sistema, né? Ou seja, quando você botar isso aqui e submeter, ele vai entender que ele tem que replicar as informações do Zigbee 2 MQTT dentro do broker de forma ao nosso Home Assistant entender isso. E as entidades vão naturalmente aparecer aqui. Eu não vou fazer isso agora, senão vou entupir o servidor aqui do seu Hélio de entidades replicadas e isso causa um transtorno desnecessário. Feito isso, integrou, você fala, Diego, e agora? Pô, beleza, você integrou aqui, voltando ao nosso desenho, você integrou o seu HA ao seu sistema. Tudo que você adicionar no Zigbee 2 MQTT vai aparecer no HA e, subsequentemente, você vai poder aí fazer as automações no HA. Você fala, Diego, e se por acaso eu quiser ligar o Node-RED agora ao meu HA, como é que eu faço? Isso é outra ligação importante, e entendendo como ela funciona, você também consegue aí trazer mais independência para o seu projeto. O HA, cara, ele não tem a necessidade de estar dentro, quer dizer, o Node-RED, de estar dentro do HA para se interligar. O que você precisa fazer, na verdade, é instalar dentro do seu Node-RED o nó do HA. Então você vem aqui, instalar Home Assistant, e você vai colocar, Home Assistant. E você vai buscar, né? Deixa eu ver aqui, Home Assistant, deixa eu ver o broker. Aqui. Bom, aqui você vai procurar pelo WebSocket do Home Assistant e vai fazer a instalação. Depois que você fizer essa instalação, assim como observado aqui, ó, esse conjunto de nós vai aparecer. O que você vai precisar fazer, na verdade, é fazer a interligação entre o seu servidor e o outro. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui e você vai acabar colocando aqui o endereço do seu HA mais o token que você vai gerar dentro do seu Home Assistant. Aí você vai interligar o seu Home Assistant com o Node-RED. Então você vai poder tornar o seu sistema totalmente independente. Se você integrar tudo pelo Zigbee 2 MQTT e você fizer todas as automações dentro do Node-RED sem o HA, se cair o HA, as automações continuam funcionando. Mas, se você usar o HA como integrador, você pode fazer as automações também dentro do seu Node-RED, mas dependendo do HA e os seus processos de integração, atualização e tudo mais. Ok? Dito isso, aí você fala para mim, Diego, e se eu não quiser usar HA, mas eu, por exemplo, quiser usar um Tasmota? Como é que eu faço para integrar um Tasmota dentro do meu Node-RED sem usar o HA? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui essa bolinha está representando um dispositivo Zigbee, ok? Eu vou representar aqui um dispositivo Wi-Fi Tasmota. Esse é um dispositivo Wi-Fi Tasmota, tá?
Teoricamente, você não precisa ligar ele no Zigbee, ele funciona via sua rede, mesmo Wi-Fi. Você vai conectar ele à sua rede e com isso ele vai ter um IP e você vai acessar esse IP e vai fazer o quê? Na parte de MQTT do seu Tasmota, você vai apontar o broker do Node-RED. De novo, usando o Node-RED como nosso maior integrador. A gente vai vir aqui e vai apontar ele para cá. Ó. Joia. Com essa pequena mudança, eu gostaria de mostrar para vocês como é que, na verdade, o Zigbee é importante dentro desses processos de automação. Ele é nosso maior integrador e é um processo universal, leve, objetivo. Também que você consegue usar com muita eficiência, usado em projetos industriais, usar em várias camadas da automação. Feito isso, Diego, liguei o meu Tasmota ao meu broker, ele se conectou, coloquei o endereço lá bonitinho e tudo mais. O que eu consigo fazer agora dentro do Node-RED? Simples, você vai vir aqui dentro do Node-RED e você vai instalar aqui um conjuntinho de nós. Cara, dentro do Node-RED você tem nó para tudo. Nó para Zigbee 2 MQTT, nó para Tasmota, nó para todo tipo de coisa você encontra. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai escrever Tasmota. Estou exemplificando, a gente vai instalar o nó Tasmota, pode ser esse primeiro aqui, não tem problema nenhum. Geralmente, por serem processos muito confiáveis, que tem pouca mudança de estrutura, tá? De conexão, por serem protocolos universais que não ficam mudando da noite para o dia, e a gente consegue confiar nesses processos, você consegue instalar esse nó e usar ele por tempo indeterminado, dispositivos que, na verdade, não integram com a nuvem, tá? Eu não estou falando todo esse desenho que eu estou mostrando para vocês, nada disso daqui usa nuvem, tá? Tudo isso é conexão local. O Zigbee diretamente ao seu broker, quer dizer, ao seu dongle e finalmente ao broker, e o Tasmota ligado via rede Wi-Fi, ou então rede cabeada, como for, ou o seu ESP-ROM ou ESP32, do jeito que for, ligado ao seu broker via MQTT também. Dito isso, conectamos, baixamos o nó. Diego, como é que eu vou agora controlar um dispositivo meu Tasmota ligado ao meu broker usando o Node-RED sem usar HA? A gente vai puxar aqui, por exemplo, um switch. E você vai fazer o quê? Quando você configura o seu Tasmota para se ligar ao broker, você escolhe um tópico. Eu vou colocar um tópico aqui, mas antes de mais nada, eu vou ligar, né, o meu nozinho do Tasmota ao meu broker, porque eu apontei o meu dispositivo para o broker, mas ele não está colhendo as informações para poder a gente controlar. A gente tem que ligar um nó ao broker também para eles se comunicarem, né? Servir para o propósito que eu venho falando com vocês. A gente vai clicar nesse maisinho aqui e vai colocar o quê? Bom, assim como o meu HA, o meu nozinho está dentro do mesmo sistema que está o meu broker, que estão todos os locais. Eu só preciso escrever localhost. Lembrando, esse localhost apenas aqui me torna possível fazer isso aqui, né? Porque eu não coloquei usuário e senha, porque é desnecessário, é um sistema fechado, tá? É um sistema de uso interno. Esse monte de criação de senha para acessar broker interno aqui sinceramente, matar a formiga com uma marreta, tá? E é uma coisa desnecessária que também muitas vezes aí engloba esse megalomanismo de segurança do pessoal que usa automação, tá? O importante são as nossas informações de que horas eu liguei a luz do quarto. Umas coisas que na verdade eu não entendo, mas vale lembrar também que aplique segurança onde você precisa de segurança, tá? Onde você realmente precisa complicar o processo. Não complique às vezes o processo quando você é iniciante, quando você está aprendendo, se você não vai externalizar isso, se você não tem informações relevantes de segurança, como câmeras ou coisa do gênero no seu sistema, não precisa complicar nesse momento, tá? No futuro, quando você já dominar o básico, assim como eu já falei no vídeo, você tenta complicar um pouquinho mais, adicionar um certificado digital, adicionar uma senha, trazer mais proteção para o seu projeto se for necessário. Por enquanto pode abranger aqui sem ele, tá? Eu não botei usuário e senha no meu broker, então só eu apontar ele aqui e eu clicar em adicionar, ele naturalmente já vai ter aí se conectado ao broker. O que eu vou fazer agora para poder controlar o dispositivo? Eu tenho aqui no meu sistema um dispositivo chamado Tasmota 02.
Perfeito? Esse é o tópico, o device é o tópico que eu escolhi quando eu cadastrei. Então eu venho aqui, dou um feito, na hora que eu dou um implementar, ele se conecta naturalmente ao meu dispositivo. Eu já estou aqui controlando o dispositivo Tasmota ligado diretamente ao meu Node-RED sem usar Home Assistant. Sem contar para vocês que esse processo que eu estou fazendo aqui sem usar Home Assistant, tá? Esse daqui é o meu servidor que eu uso para teste, ele não tem Home Assistant, só tem aqui o Node-RED e o Zigbee 2 MQTT, roda em 1 GB de memória. Você pode ter 1 GB de memória e rodar o Node-RED com o Zigbee 2 MQTT numa boa. Isso é outra vertente também que é importante dizer para vocês. Quanto mais firula você trouxer para o projeto, quanto mais coisinha colorida, ícone animado e câmera, e você trouxer para dentro do projeto, ainda mais tratando de Home Assistant, maior vai ter que ser o servidor que você vai ter. Às vezes não compensa. Se você quer fazer uma automação, você pode fazer com 1 GB de memória de forma inteligente, tá? Geralmente as pessoas, quanto mais megalomaníacas são, exploram cada vez mais isso, se realmente não forem usar a estrutura que adquirem, né? Pessoas que têm habilidade, que sabem que vão precisar de um servidor de 16 GB e tal. Se você não vai conseguir explorar essa infraestrutura, na verdade você só está compensando a sua falta de conhecimento. Então, reflita sobre isso. Não é necessário ser megalomaníaco para poder ter um processo de automação, tá? Se você não está aí com condições de comprar um computador gigantesco para ter um Home Assistant, comece a analisar a estrutura, comece a entender melhor como é que isso funciona, que você vai perceber que, primeiro, você não precisa gastar uma fortuna, igual eu tenho visto aí, não, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo outro. Nossos grupos de divulgação que eu participo são loucura em relação a isso. Pessoa que chega ali sem entender nada, sai dali sem querer nunca mais mexer com nada, porque ao invés da gente fazer uma propaganda positiva, só tem grupos megalomaníacos assustando as pessoas. Eu gostaria de dizer a vocês que não é necessário. Com coisa muito barata você consegue fazer o processo de automação. Digamos aqui, o meu Node-RED é esse dispositivo. Para eu controlar, o que eu vou fazer? Eu só tenho que enviar um on e off. Vou ter que botar um inject aqui. Dentro do meu inject, dando 2 cliques aqui, eu vou configurar uma string para poder enviar um on. Perfeito. Esse aqui é um Tasmota que está fazendo um processo de automação aqui num bebedouro. E ele está ligando e desligando aleatoriamente, né? Para poder movimentar aqui, então ele vai desligar sozinho. Só quero mostrar que ele está funcionando, ó. Eu ligando aqui, ele liga o meu dispositivo, o meu switch, e depois ele vai se desligar sozinho, tá? Não é necessário, de cada 10 segundos ele checa esse funcionamento e se desliga, mas se eu botasse um off, ele ia ligar e desligar tranquilamente. Eu fiz uma conexão entre dispositivos sem usar o Home Assistant controlando. É óbvio que você também pode fazer isso dentro do seu Home Assistant. Para isso, o que você ia fazer? Lá nas integrações do seu Home Assistant, né? Aqui, você, depois de interligar aqui, você ia ligar aqui e botar o Tasmota. Você ia conectar o Tasmota e aí sim ele ia aparecer dentro do seu HA, tá? No Node-RED não é necessário fazer isso. Você vai pegar ele, já está ligado ao seu broker, você vai colocar o nó do Tasmota e vai fazer o controle dele, sem usar o HA, sem dependências do HA, tá? Bom, eu expliquei para vocês como funciona para interligar esses sistemas. Aqui dentro, usando só o HA, é parecido, tá? Só que, diferente aqui desse tipo de mecanismo, aqui no HA, nós teríamos que, antes de ligar o broker, instalar o broker, tá? Então, nós teríamos que vir D11 aqui e adicionar o nosso Mosquito MQTT, depois apontar tudo para o Mosquito, para que tudo funcionasse e coisa e tal, e outras derivações possíveis, tá bom? Bom, eu sei que foi um vídeo muito falante, eu falei demais, mas eu espero ter trazido informações para vocês de como interligar esses dispositivos e a não necessidade de você usar Home Assistant para poder fazer essa interligação, assim como também os processos funcionam de interligação para vocês montarem processos mais complexos sem precisar do HA, tá?
principalmente para quem usa isso comercialmente, tá? Onde você não pode estar lá todo dia dentro do cliente atualizando o Home Assistant, atualizando a integração e fazer... Cara, isso sinceramente é impossível de se fazer. Muito legal, muito bonito, mas ao meu ver, para uso recreativo, tá? Eu não aconselho para uso profissional usar Home Assistant sem você ter uma tremenda dor de cabeça com processos de atualização, de perca de conexão e outras vertentes, tá bom? Fico adendo também sobre inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de divulgar esse canal. Até a próxima, galera. Valeu e tchau, tchau.